O que começou como uma aposta imprudente se transforma em um romance inesperado, quando o bilionário Damian Sinclair se casa com sua empregada, Helena, de brincadeira, só para perceber que ela é a única coisa que o dinheiro não pode comprar. O amor superará as mentiras. Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto do apartamento de Damian Sinclair, iluminando os restos da Bamosias, festa da noite anterior. Garrafas de champanhe vazias, copos descartáveis e o leve aroma de um perfume caro pairavam no ar. Damian passou por cima de um amigo, dormindo a caminho da cozinha, com a cabeça latejando de tanto ter bebido. "Bom dia, Sr. Sinclair", disse a Sra. Reynolds, sua governanta de longa data, seus olhos reprovadores analisando a bagunça. Mais uma reunião bem-sucedida, pelo visto. Damian exibiu seu sorriso característico, aquele que já havia enfeitado inúmeras capas de revista. Aos 35 anos, ele era um dos solteiros mais cobiçados do país. Alto, com cabelos escuros, olhos azuis penetrantes e uma fortuna que fazia as mulheres suspirarem. "A melhor, Sra. Reynolds. Absolutamente a melhor." Ele pegou uma garrafa de água na geladeira. "A senhora poderia mandar alguém limpar isso?" "É para isso que estou aqui, senhor. Para informá-lo de que a Jéssica pediu demissão esta manhã. Disse que não aguentava mais uma de suas reuniões." Damian deu de ombros. "Contrate outra pessoa. Dobre o salário se necessário." A Sra. Reynolds suspirou. "Já fiz isso, senhor. A nova empregada começa hoje." A campainha tocou e a Sra. Reynolds se desculpou para atender. Damian ouviu vozes abafadas no corredor antes de ela voltar com uma jovem. "Sr. Sinclair, esta é Helena Carter, sua nova empregada." Damian ergueu o olhar e congelou. Ela não era o que ele esperava. Helena estava na casa dos 20 e poucos anos, com olhos castanhos quentes e cabelos castanhos presos em um simples rabo de cavalo. Ela não usava maquiagem, e suas roupas eram práticas, não estavam na moda. Mas havia algo nela, uma dignidade silenciosa, uma faísca em seus olhos, que chamou sua atenção. "Senhorita Carter", disse ele, estendendo a mão. Helena hesitou, antes de apertá-la. "Sr. Sinclair, a Sra. Reynolds explicou minhas funções. Vou começar imediatamente." Quando ela se virou para seguir a Sra. Reynolds, o telefone de Damian tocou. Era Victor, seu melhor amigo desde a faculdade. "Damian, que noite, cara! Os caras ainda estão falando sobre isso? Escuta, vamos almoçar no Plaza. Você vai?" "Estarei lá", disse Damian, os olhos ainda em Helena, enquanto ela começava a recolher os copos da sala. O restaurante exclusivo do Hotel Plaza estava cheio da multidão de sempre. Empresários ricos, celebridades e socialites. Damian se juntou a Victor e seus amigos Jackson e Trevor em sua mesa habitual. "Ele chegou", anunciou Victor, levantando sua taça. "O homem que sabe viver." Jackson se inclinou para a frente. "Ouvi dizer que o negócio da Carlton foi fechado." "Mais $1 bilhão no banco, hein?" Damian deu de ombros. O sucesso havia se tornado rotina. "Apenas negócios. Tudo são apenas negócios para você", disse Trevor. "Quando você vai se estabelecer como o resto de nós?" Victor riu. "Damian, se estabelecer? O dia em que ele se casar é o dia em que eu me desfaço da minha Ferrari." "Casamento é para tolos e românticos", disse Damian tomando um gole de sua bebida. "É um contrato, nada mais." "Você nunca esteve apaixonado", disse Jackson. "E pretendo manter assim. Amor complica as coisas." Damian pediu outra rodada de bebidas. Os olhos de Victor de repente brilharam com travessura. "E se a gente fizesse isso interessante? Uma aposta?" Damian levantou uma sobrancelha. "Estou ouvindo." "Você sempre diz que o casamento é apenas um contrato, certo? Que não significa nada?" Victor olhou ao redor da mesa. "Aposto que você não teria coragem de realmente fazer isso. Se casar de brincadeira." "Com quem?" perguntou Damian. Divertido com a ideia. Qualquer um, alguém aleatório. Alguém que nunca se encaixaria no seu mundo. Victor estava gostando da sua ideia. Alguém como sua empregada. A mesa explodiu em risadas. Damian pensou em Helena, com seus olhos sérios e roupas simples.
E o que eu ganho quando ganho essa aposta? Perguntou ele. Trevor assobiou. Então, você realmente faria isso? Por que não? É só um pedaço de papel, posso anular a qualquer momento. Se você fizer isso, disse Victor, e permanecer casado por pelo menos 6 meses, eu te dou minha coleção de carros antigos. E se eu não fizer? Você doa 10 milhões para a instituição de caridade de nossa escolha, interveio Jackson. Damian considerou. 10 milhões. Não eram nada para ele, e a ideia tinha um certo apelo, escandalosa, digna de manchetes e totalmente condizente com o playboy bilionário que o mundo esperava que ele fosse. Feito, disse ele, levantando sua taça. Para meu próximo casamento. De volta ao apartamento, Helena estava terminando seu trabalho. O apartamento estava impecável, sem nenhum vestígio da festa da noite anterior. Ela verificou a hora. Ela precisava buscar seus irmãos na escola em breve. Impressionante, disse Damian, assustando-a. Ele a observava da entrada. Obrigada, Sr. Sinclair. Eu estava apenas terminando. Ela tirou suas luvas de limpeza. Há quanto tempo a senhora é empregada, Helena? Ela endireitou os ombros. 3 anos. Antes disso, eu estava na faculdade estudando enfermagem. Mas quando meus pais morreram, eu tive que abandonar os estudos para cuidar do meu irmão e da minha irmã. Damian não esperava por aquilo. Quantos anos eles têm? Marco tem 16 e Sofia tem 12. E você os sustenta com o salário de uma empregada? Um brilho de orgulho cruzou seu rosto. Eu me viro. Nós temos uns aos outros, isso é o que importa. Algo se mexeu em Damian. Curiosidade, talvez. Ele estava acostumado a pessoas que queriam algo dele. Helena parecia diferente. E se eu lhe oferecesse um emprego melhor? Perguntou ele de repente. Helena pareceu desconfiada. Que tipo de emprego? Seja minha esposa. Seus olhos se arregalaram. Desculpe? É simples. Case-se comigo. Viva na minha casa. Participe de alguns eventos. Depois de 6 meses, nós nos divorciamos e você sai com $1 milhão. O suficiente para voltar para a faculdade, cuidar de seus irmãos, comprar uma casa. O que você quiser. Helena o encarou. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? É uma proposta comercial. Você precisa de dinheiro. Eu preciso de uma esposa. Temporariamente. Ele não mencionou a aposta. Por que a senhora precisaria de uma esposa? Damian improvisou. Questões de impostos, imagem pública. Importa? É $1 milhão por 6 meses do seu tempo. Helena deu um passo para trás. Eu não estou tão desesperada assim, Sr. Sinclair, e eu não estou à venda. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. 2 milhões, Damian a chamou. Ele não estava acostumado a pessoas dizendo não para ele. Pense no que isso poderia fazer pelos seus irmãos. Helena parou, a mão na maçaneta da porta. Ela pensou nos sonhos de faculdade de Marco, nas contas médicas de Sofia por causa de sua asma, no pequeno apartamento que eles dividiam. $2 milhões mudariam tudo. Isso seria apenas no papel? Ela perguntou sem se virar. Apenas papéis. A senhora teria seu próprio quarto. Eu quase nunca estou em casa mesmo. Essa parte era verdade. Ele passava a maior parte do tempo viajando, trabalhando ou festejando. Helena se virou para encará-lo. Se, e isso é um grande se, eu considerasse isso, eu teria condições. Damian sorriu. Diga-as. Meus irmãos moram conosco. Eu continuo minha educação. E você me trata com respeito, sem me exibir, como um troféu. Mais alguma coisa? Sim, ninguém pode saber que é falso. Não seus amigos, nem a imprensa. Ninguém. Damian pensou no rosto de Victor quando ele aparecesse com uma esposa. Feito. Helena respirou fundo. Eu preciso pensar sobre isso. Isso é insano. Tome seu tempo. Mas não muito. Estou dando uma festa neste fim de semana. Seria o momento perfeito para anunciar nosso noivado. Helena não conseguia acreditar que estava considerando a oferta de Damian. Ela observava seus irmãos no jantar em seu apartamento apertado, pensando no que $2 milhões significariam para eles. Você está quieta hoje à noite, disse Marco, ajudando com a louça. Só cansada, ela respondeu.
Como ela poderia explicar que estava pensando em se casar com um bilionário como um acordo comercial? Depois do jantar, Sofia teve outra crise de asma. O inalador ajudou, mas Helena sabia que ela precisava de melhores cuidados médicos. Cuidados que eles não podiam pagar. Naquela noite, ela tomou sua decisão. A festa de fim de semana de Damien estava a todo vapor quando Helena chegou com Marco e Sofia. Ela explicou a eles que estava namorando Damien, uma versão simplificada da verdade. Eles estavam céticos, mas animados para se mudar para um apartamento de cobertura. Você veio, disse Damien, parecendo genuinamente surpreso. Ele estava cercado por pessoas bonitas, todas com bebidas na mão. Eu tenho condições, disse Helena em voz baixa. Condições escritas, um contrato. Damien sorriu. Eu sabia que eu gostava de você por algum motivo. Ele pegou a mão dela e a levou para o centro da sala, batendo uma faca em sua taça para chamar a atenção. Todos têm um anúncio. A sala ficou silenciosa. Os amigos de Damien observavam com curiosidade. Gostaria que vocês conhecessem Helena Carter, minha noiva. Suspiros encheram a sala. Victor engasgou com sua bebida. Damien, que diabos? Sua empregada? Isso é sobre nossa aposta? Helena congelou. Aposta? Damien lançou um olhar de advertência a Victor. Ignore-o. Ele está bêbado. Mas Helena se afastou. Que aposta, Damien? Antes que ele pudesse responder, Marco e Sofia apareceram ao lado de Helena, sentindo problemas. Quem são eles? Perguntou Victor. Meu irmão e minha irmã, disse Helena friamente, que vão morar conosco depois do casamento. Ela se virou para Damien. Eu preciso falar com você, privadamente. No escritório de Damien, Helena o confrontou. Isso é uma aposta? Você está se casando comigo por causa de uma aposta com seus amigos ricos? Damien passou a mão pelos cabelos. Não é assim. Bem, começou assim, mas o quê? Você achou que eu não descobriria? Que eu ficaria tão grata pelo seu dinheiro que não me importaria com o motivo pelo qual você estava realmente fazendo isso? O motivo não importa. Você ainda ganha tudo o que combinamos. Os olhos de Helena brilharam de raiva. Importa para mim. Eu não serei uma piada para você e seus amigos. Ela se virou para ir embora. Espere, disse Damien, agarrando o braço dela. Algo em sua voz a fez parar. Eu preciso disso e você precisa do dinheiro. Encontre outra pessoa. Não há ninguém mais. Ele não pretendia dizer isso, mas era verdade. Ninguém mais o tinha olhado nos olhos e colocado condições. Ninguém mais o tinha visto através dele tão rapidamente. Helena estudou seu rosto. Se fizermos isso, e isso ainda é um grande se, ninguém pode saber que começou como uma aposta. Nem mesmo seus amigos. Na opinião de todos, este é um casamento real. Concordo. E você trata meus irmãos como família. Eles já perderam o suficiente. Damien acenou com a cabeça. Mais uma coisa, disse Helena. Ao final de 6 meses, você me deixa ir sem drama, sem tentar me manter para aparências ou qualquer outro motivo. Você tem minha palavra. Helena respirou fundo. Então sim, eu me casarei com você, mas este é um acordo comercial, nada mais. Eles se juntaram à festa, onde Victor imediatamente puxou Damien para o lado. Você está falando sério sobre isso? Casando com a empregada? Damien olhou para Helena, que estava apresentando seus irmãos à senhora Reynolds. Completamente sério. E Victor, não é mais sobre a aposta, então deixe isso para lá. Victor o encarou. Você não está realmente se apaixonando por ela, está? Claro que não, Damien zombou. Mas ela vai ser minha esposa, então mostre algum respeito. Do outro lado da sala, Helena observava Damien com seus amigos, perguntando-se em que situação ela havia se metido. Isso era apenas negócio, ela se lembrou. 6 meses, então liberdade e segurança para sua família. Mas quando Damien a olhou nos olhos e sorriu, um sorriso verdadeiro, não o sorriso ensaiado que ele usava para fotos, ela sentiu um tremor de algo inesperado, algo perigoso. Isso definitivamente foi um erro, mas era tarde demais para voltar atrás agora. O casamento foi pequeno, exatamente como Damien havia prometido. Helena usou um vestido branco simples, com Sofia como sua dama de honra, e Marco a entregando. Os amigos de Damien serviram como padrinhos,
ainda claramente chocados com toda a situação. Você, Damian Alexander Sinclair, aceita Helena Marie Carter para ser sua legítima esposa? Perguntou o celebrante. Damian olhou para Helena. Por um momento, apenas um momento, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Aceito, disse ele, sua voz firme. E você, Helena Marie Carter, aceita Damian Alexander Sinclair para ser seu legítimo esposo? Helena hesitou. Esta era sua última chance de ir embora. Mas então, ela pensou nas contas médicas de Sofia, nas inscrições na faculdade de Marco e na segurança que o dinheiro de Damian proporcionaria. Aceito, disse ela. Eu os declaro, marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Damian se inclinou para o que ele pretendia ser um beijo rápido e formal. Mas quando seus lábios se encontraram, algo inesperado aconteceu. Uma faísca, uma conexão que nenhum dos dois havia antecipado. O beijo se aprofundou por um breve momento, antes de Helena se afastar, suas bochechas coradas. E assim eles estavam casados. Na pequena recepção, Victor encurralou Damian no bar. Eu não posso acreditar que você realmente fez isso. Você se casou com sua empregada de brincadeira. Não é uma brincadeira, disse Damian firmemente. E abaixe a voz. Então o que é? Damian observou Helena dançando com seu irmão, rindo de algo que ele disse. É complicado. Victor seguiu seu olhar. Oh não, não me diga que você está realmente começando a gostar dela. Não seja ridículo. Mas Damian não conseguia tirar os olhos de sua nova esposa. Mais tarde naquela noite, Damian mostrou a Helena seu quarto no apartamento de cobertura. Era adjacente ao dele, com uma porta de conexão que podia ser trancada de ambos os lados. Seus irmãos estão no corredor. A senhora Reynolds ajudou-os a se instalar. Ele lhe entregou um cartão de crédito. Para o que você precisar. A senha é seu aniversário. Helena ficou surpresa. Você sabe meu aniversário? Estava nos papéis. Ele não mencionou que havia memorizado. Obrigada, disse ela rigidamente, por tudo. Meus irmãos estão felizes. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Eles eram estranhos casados. Bem, boa noite então, disse Damian. Boa noite, marido. A palavra soou estranha nos lábios de Helena. Quando Damian se virou para ir embora, Helena segurou seu braço. Damian, isso não precisa ser difícil. Podemos aproveitar ao máximo esta situação. Ele olhou para a mão dela em seu braço, depois para seu rosto. Naquele momento algo mudou entre eles. O início de uma ponte sobre a vasta divisão que separava seus mundos. Sim, disse ele em voz baixa. Acho que podemos. Nenhum deles percebeu ainda, mas sua brincadeira de casamento estava prestes a se tornar muito mais complicada do que ambos haviam imaginado. Na manhã seguinte ao casamento, Helena acordou desorientada em seu novo quarto. A cama king size e os lençóis de seda eram muito diferentes de seu apartamento apertado. Por um momento ela esqueceu onde estava, e que agora era casada com um dos homens mais ricos da América. Uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Entre, ela chamou sentando-se. Sofia espiou, os olhos arregalados de excitação. Helena, você viu este lugar? Meu quarto tem seu próprio banheiro. E o quarto do Marco tem um videogame. Helena sorriu para o entusiasmo de sua irmã. Como você dormiu? Como uma princesa. Sofia pulou na cama. O Damian é realmente seu marido. Agora? Aconteceu tão rápido. Sim, disse Helena cuidadosamente. Mas lembre-se do que conversamos. Este é um novo começo para todos nós, mas precisamos respeitar o espaço do Damian. Ele parece legal, disse Sofia. Não como aqueles ricos idiotas da TV. Helena pensou. Na aposta que havia começado tudo isso. Vamos não julgá-lo tão rápido, ok? Mais tarde, Helena encontrou a senhora Reynolds na cozinha, preparando o café da manhã. Bom dia, senhora Sinclair, disse a governanta. Helena se encolheu com o nome. Por favor, me chame de Helena. A senhora Reynolds lançou-lhe um olhar sugestivo. Como desejar. O senhor Sinclair saiu cedo para uma reunião, mas ele me pediu para lhe mostrar os arredores e ajudá-la a se instalar. Ele também mencionou que você quer continuar sua educação? Sim,
Faculdade de enfermagem. Eu tive que abandonar os estudos quando meus pais morreram. A senhora Reynolds acenou com a cabeça. Ele providenciou uma reunião com um orientador de admissão em Colômbia para esta tarde. O carro estará pronto às 2. Helena ficou chocada. Ela não esperava que Damien agisse tão rapidamente. Eu também matriculei sua irmã na Westridge Academy e seu irmão na Bennington Prep, continuou a senhora Reynolds. Ambas escolas excelentes próximas, mas essas são escolas particulares, disse Helena. Devem custar uma fortuna. O Sr. Sinclair insistiu. O novo ano letivo começa na próxima semana. A senhora Reynolds entregou-lhe um envelope grosso. Seus novos documentos, cartões de banco, seguro-saúde, tudo o que você vai precisar. O Sr. Sinclair depositou $50.000 em sua conta pessoal para despesas imediatas. Helena se sentiu sobrecarregada. Tudo estava acontecendo muito rápido. E ele está dando um jantar amanhã à noite, acrescentou a senhora Reynolds, para apresentar você a seus sócios. A senhora Chen estará aqui ao meio-dia para ajudar com seu guarda-roupa. Meu guarda-roupa? Sim, o Sr. Sinclair providenciou um guarda-roupa completo para você e seus irmãos. A manhã de Damien havia sido repleta de reuniões, mas ele não conseguia se concentrar. Sua mente continuava voltando para o apartamento de cobertura, para Helena e seus irmãos, agora vivendo em seu espaço. Era estranho saber que eles estavam lá, mudando a energia de uma casa que sempre pareceu mais uma suíte de hotel do que um lugar de verdade para se viver. Damien, você está ouvindo? Seu CFO, Richard Miller, o encarava impacientemente. Desculpe, o que você estava dizendo sobre a fusão? Richard suspirou. Eu estava dizendo que a Carlton Industries está ficando nervosa. Eles ouviram sobre seu casamento repentino e estão preocupados que você possa estar tomando outras decisões impulsivas. Victor, que atuava como vice-presidente de marketing de Damien, resmungou. Não é todo dia que um bilionário se casa com sua empregada. Damien lançou-lhe um olhar de advertência. Meu casamento não é assunto para discussão nesta sala de reuniões. E você pode garantir a Carlton que minha vida pessoal não tem influência em minhas decisões comerciais. Falando em sua nova esposa, continuou Richard, ela precisará assinar o acordo pré-nupcial o mais rápido possível. Damien hesitou. Um pré-nupcial não fazia parte de seu acordo com Helena. Na verdade, um documento legal que detalhava a natureza temporária de seu casamento minaria toda a fachada. Não há pré-nupcial. A sala ficou em silêncio. Você está louco? Richard finalmente perguntou. Ela pode pegar metade de tudo o que você possui. Eu confio em Helena, disse Damien, surpreendendo-se com a verdade de suas palavras. Victor o puxou para o lado após a reunião. Que jogo você está jogando? Primeiro você se casa com ela por uma aposta. Agora você está arriscando sua fortuna? Isso não é como você. Damien endireitou sua gravata. Talvez eu esteja cansado de ser como eu. E lembre-se de nosso acordo. Para todos os efeitos, este é um casamento real. Mas não é real, insistiu Victor. É legalmente, retrucou. Damien, agora deixe isso para lá. Helena ficou nervosa na frente do espelho de corpo inteiro em seu quarto. A senhora Chen, uma estilista pessoal, havia passado horas com ela, selecionando vestidos de noite, roupas casuais e tudo mais. Agora Helena estava usando um vestido azul escuro que a fazia parecer outra pessoa completamente. Alguém que pertencia ao mundo de Damien. Você está linda, disse Sofia da entrada, com os olhos arregalados. Helena se virou, sentindo-se constrangida. Eu me sinto como se estivesse brincando de faz de conta. Bem, continue brincando, disse a voz de Damien. Ele estava atrás de Sofia, ainda em seu terno de negócios, seus olhos fixos em Helena. Porque você está incrível. Um rubor subiu pelas bochechas de Helena. Obrigada, como foi seu dia? Longo. Ele entrou na sala, seu olhar ainda nela. Eu vejo que a senhora Chen fez um bom trabalho. Bom demais. Eu me sinto como se estivesse em um figurino. A expressão de Damien amoleceu. São apenas roupas, Helena. Elas não mudam quem você é. Ele estendeu a mão, hesitou. Então gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. A conselheira de admissão ligou
Eles estão reservando uma vaga para você no programa de enfermagem. Sério? O rosto de Helena se iluminou. Isso é... Obrigada. Faz parte do nosso acordo, disse ele, mas seu sorriso era genuíno. Eu também mandei minha assistente criar contas de matrícula para Marco e Sofia, para a faculdade, quando estiverem prontos. Sofia, que havia assistido à troca deles com interesse, de repente abraçou Damian. Obrigada. Damian congelou, claramente, não acostumado a tais demonstrações de afeição. Desajeitadamente, ele acariciou a cabeça de Sofia. De nada, Helena observou, um calor estranho se espalhando por seu peito. Isso não era o que ela esperava de seu acordo. Eu deveria ir, disse Damian, gentilmente se desvencilhando de Sofia. Reunião cedo amanhã. Mas você está linda, Helena. Realmente. Ele saiu rapidamente, como se temesse ficar mais tempo. Sofia se virou para Helena com um sorriso. Ele gosta de você. Não é assim, insistiu Helena, mas seu reflexo no espelho revelou suas bochechas coradas. O jantar na noite seguinte foi o primeiro teste real de Helena como Sra. Sinclair. O apartamento de cobertura de Damian estava cheio de sócios, amigos da sociedade e curiosos, todos ansiosos para conhecer a mulher que havia conquistado o notório bacharel. Pronta? Perguntou Damian, oferecendo o braço enquanto se preparavam para entrar na sala. Helena respirou fundo. Tão pronta quanto eu jamais estarei. Ele apertou sua mão com segurança. Apenas seja você mesma. Foi quem eu me casei. Para as câmeras, ela o lembrou em um sussurro. Um vislumbre de algo. Decepção? Cruzou seu rosto. Certo. A noite foi um borrão de apresentações, conversas leves e escrutínio. Helena podia sentir as pessoas a avaliando, perguntando-se o que Damian via nela. Para seu crédito, a maioria dos sócios de Damian foi educada, embora reservada. Então, como vocês dois se conheceram? Perguntou Clarissa Hampton, a esposa de um dos investidores de Damian, seus olhos penetrantes de curiosidade. Ela trabalhava para mim, disse Damian suavemente com o braço na cintura de Helena. Um dia eu olhei para ela, realmente olhei, e percebi que não conseguia imaginar minha vida sem ela. A maneira como ele disse isso com tanta convicção quase fez Helena acreditar nisso. Que romântico, disse Clarissa sem soar convencida. E o que você fazia antes, Helena? Antes de se tornar a Sra. Sinclair? Eu estava estudando enfermagem, respondeu Helena. Na verdade, estou continuando minha educação agora. Que ambiciosa, disse Clarissa com um sorriso fino. A maioria das mulheres ficaria satisfeita em desfrutar da fortuna de Damian. Helena não é a maioria das mulheres, disse Damian firmemente. Foi por isso que me casei com ela. Mais tarde, enquanto a festa estava terminando, Helena ouviu uma conversa que a deixou gelada. Não vai durar, disse uma mulher. O Victor disse ao James que começou como uma aposta. Você acredita? O Damian Sinclair se casou com sua empregada por causa de uma aposta bêbada com seus amigos. Helena sentiu como se tivesse recebido um tapa. As pessoas sabiam. Apesar da promessa de Damian, o casamento deles era uma piada para o círculo social dele. Ela o encontrou conversando com um sócio e o puxou para o lado. Preciso falar com você, agora. No escritório dele, ela o confrontou. Você prometeu que ninguém saberia da aposta, mas eu acabei de ouvir alguém falando sobre isso. Damian pareceu genuinamente surpreso. Quem? Importa? Seus amigos estão falando, Damian, fazendo de mim, de nós, uma piada. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Vou resolver. Prometo. Como? Você não pode desfazer o que as pessoas já sabem. Lágrimas ardiam em seus olhos. Você tem ideia o quanto isso é humilhante? Saber que as pessoas estão me olhando, pensando que sou apenas um peão no seu jogo? Não é mais assim, disse Damian em voz baixa. Então como é? Helena desafiou. O que exatamente eu sou para você? Damian se aproximou. Eu não sei, admitiu. Mas não é o que era quando fizemos o acordo. Você deve saber disso. A intensidade em seus olhos fez Helena recuar. Isso é um acordo comercial, Damian. Nós combinamos. 6 meses depois eu saio com o dinheiro, nada mais. E se eu quiser mais? A pergunta pairou no ar entre eles.
Helena balançou a cabeça. Você não vai. Você está apenas confuso porque eu não estou aos seus pés como todas as outras mulheres da sua vida. Você está certa em uma coisa, disse ele. Você não é como nenhuma outra mulher que eu conheci. Mas você está errada se acha que o que eu sinto é confusão. Antes que Helena pudesse responder, houve uma batida na porta. Marco espiou. Helena, a Sofia está com dificuldade para respirar. Não consigo encontrar o inalador dela. Helena, imediatamente, mudou o foco. Já vou. Ela se virou para Damien. Vamos terminar essa conversa mais tarde. Mas eles não terminaram. A crise de asma da Sofia foi tão grave que eles acabaram no pronto-socorro, com Damien insistindo em ir junto. Ele sentou, ao lado de Helena na sala de espera, a discussão anterior temporariamente esquecida. Ela vai ficar bem, garantiu ele, apertando a mão dela. Os médicos aqui são os melhores. Helena estava preocupada demais para tirar a mão. Isso acontece às vezes, normalmente não tão grave. Por que você não me disse que a condição dela era séria? É controlada com medicação, normalmente. Damian pareceu preocupado. Helena, você não precisa lidar com tudo sozinha mais. É parte do motivo pelo qual fizemos isso. Lembra? Para você não ter que carregar esse peso sozinha. Helena sentiu um nó na garganta. Naquele momento, com a mão de Damien quente na dela e seus olhos cheios de preocupação genuína, o acordo deles parecia algo completamente diferente. O médico apareceu com boas notícias. Sofia estava estável e poderia ir para casa, com um novo plano de tratamento e medicação melhor. Damien assumiu o controle, garantindo que eles tivessem tudo o que precisavam e providenciando que uma especialista atendesse Sofia na semana seguinte. Já era quase de manhã quando voltaram para o apartamento. Marco levou Sofia para o quarto para descansar, deixando Helena e Damien sozinhos. Obrigada, disse Helena sinceramente, por tudo hoje à noite. Eu disse, estamos juntos nisso. Damien hesitou, depois acrescentou, sobre o que eu disse antes. Vamos deixar para depois, disse Helena subitamente exausta. Foi uma noite longa. Damien assentiu, respeitando o desejo dela. Descanse. Mas Helena, ele esperou até que ela encontrasse os olhos dele. Você não está sozinha mais. Lembre-se disso. Enquanto o assistia ir embora, Helena sentiu as paredes que ela havia construído ao redor do seu coração começando a rachar. As próximas semanas caíram em um ritmo inesperado. Helena começou as aulas em Colômbia, se destacando no curso de enfermagem. Sofia e Marco se adaptaram às novas escolas, fazendo amigos e se saindo bem academicamente. E Damien, para surpresa de todos, começou a chegar em casa mais cedo, muitas vezes se juntando a eles para o jantar. Uma noite, Helena estava estudando na mesa da sala de jantar quando Damien chegou em casa, parecendo cansado de um longo dia. Como estão os estudos? Ele perguntou, afrouxando a gravata e sentando-se em frente a ela. Bem, prova de anatomia amanhã. Ela o olhou. Você está em casa cedo de novo. O escritório não é tão atraente quanto costumava ser. Ele olhou ao redor do apartamento, onde sinais de vida haviam aparecido gradualmente. A arte da Sofia. Na geladeira, os tênis do Marco na porta, os livros didáticos da Helena na mesa de centro. É diferente aqui agora. Desculpe se nós atrapalhamos seu espaço, Helena começou. Não, disse Damien rapidamente. Não é isso que eu quis dizer. É diferente de um jeito bom. Antes, este era apenas um lugar para dormir. Agora parece uma casa, Helena completou. Ele assentiu, os olhos quentes. Sim, uma casa. O momento foi interrompido pela senhora Reynolds, que entrou com uma expressão preocupada. Sr. Sinclair, tem alguém aqui para vê-lo. Uma senhorita Alison Winters. O rosto de Damien mudou imediatamente. Diga a ela que não estou disponível. Temo que ela seja bastante insistente, disse a senhora Reynolds apologeticamente. Ela já está na sala de estar. Helena viu a mandíbula de Damien se contrair. Quem é Alison Winters? Ela perguntou. Minha ex, disse ele friamente. Namoramos por 2 anos, terminou mal. Eu deveria ir, disse Helena, juntando seus livros. Não. A mão de Damien cobriu a dela. Fique, por favor.
Você é minha esposa. A ênfase que ele deu na palavra esposa fez o coração de Helena pular. Juntos, eles foram para a sala de estar onde uma loira deslumbrante em um vestido de grife examinava as fotos de família que agora adornavam a lareira. Fotos que incluíam Helena e seus irmãos. Damien, Allison ronronou, virando-se com um sorriso, ensaiado que vacilou quando ela viu Helena. Eu não percebi que você tinha companhia. Allison, o que você está fazendo aqui? A voz de Damien estava fria. Eu ouvi o boato mais extraordinário, que você havia se casado. Seus olhos se desviaram para Helena com desdém. Claramente isso não pode ser verdade. É verdade, disse Damien, colocando o braço na cintura de Helena. Allison, esta é minha esposa, Helena. O riso de Allison foi frágil. Sua esposa? Damien, querido, que tipo de jogo você está jogando? Todo mundo sabe que isso começou como uma aposta com o Victor. Helena ficou tensa, mas o braço de Damien se apertou em torno dela. O único erro que eu cometi foi contar algo ao Victor, disse Damien uniformemente. Sim, ele me desafiou a me casar com alguém inesperado. Mas o que ele e aparentemente você não entendem é que eu me apaixonei pela Helena. A aposta apenas me deu o empurrão que eu precisava para agir. Helena o olhou surpresa. Isso não fazia parte do roteiro deles. Os olhos de Allison se estreitaram. Você espera que eu acredite que você está apaixonado por ela? Depois de me dizer que nunca se casaria com ninguém? Eu disse que nunca me casaria com você, Damien corrigiu. Há uma diferença. Entendo. A voz de Allison estava gelada. Bem, parabéns pela sua encantadora família. Tenho certeza de que a novidade vai passar logo. Ela se dirigiu à porta, depois parou. A propósito, o negócio da Carlton, eu verificaria esse contrato de parceria com mais cuidado se eu fosse você. O papai encontrou algumas cláusulas interessantes. Depois que ela saiu, Helena se afastou de Damien. O que foi isso? O pai da Allison está no conselho da Carlton Industries. O negócio em que estamos trabalhando basicamente o tiraria de lá. Damien deu de ombros. Apenas negócios. E o que você disse? Sobre se apaixonar por mim? Isso também era apenas negócio? Damien encontrou seu olhar firmemente. O que você acha? Eu acho que você é um ótimo ator, disse Helena, seu coração batendo forte. Mas nós tínhamos um acordo. Acordos podem mudar, disse ele suavemente. Pessoas podem mudar. Helena balançou a cabeça. Preciso estudar. Ela se retirou para seu quarto, fechando a porta firmemente atrás dela. Mas em vez de abrir seus livros, ela sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Isso não era para acontecer. Ela não era para se sentir assim, essa confusão, essa saudade, esse medo. Ela havia entrado nesse casamento com os olhos abertos e uma mente prática. Era um negócio nada mais. Então por que as palavras de Damien a faziam sentir como se estivesse à beira de um penhasco, ao mesmo tempo aterrorizada e excitada com a ideia de cair? Na manhã seguinte, Damien já havia ido quando Helena saiu do quarto. Um bilhete no balcão da cozinha explicava que ele tinha uma reunião cedo e não estaria em casa até tarde. Helena sentiu alívio. Ela precisava de tempo para resolver seus sentimentos. O telefone tocou enquanto ela se preparava para ir para a aula. Era Victor. Helena, Damien está com você? Ele não está atendendo o telefone. Ele saiu cedo para uma reunião, disse ela. Por quê? O que há de errado? Victor hesitou. O negócio da Carlton está desmoronando. Houve uma reunião de emergência do conselho esta manhã, mas Damien nunca apareceu. Sinos de alarme tocaram na mente de Helena. Isso não é normal para ele. Ele disse que a reunião era importante. Foi o que eu pensei. E com o pai da Allison fazendo movimentos contra ele, Helena se lembrou da ameaça velada de Allison. Vou tentar contatá-lo, mas Damien não atendeu suas ligações também. À tarde, sem nenhuma notícia, Helena estava preocupada o suficiente para faltar à aula e ir para o escritório de Damien. A recepção estava caótica, com telefones tocando e funcionários parecendo estressados. Helena se aproximou da recepcionista. Estou procurando por Damien Sinclair. A jovem olhou para cima, o reconhecimento surgindo.
Senhora Sinclair, graças a Deus você está aqui. O Sr. Sinclair pediu especificamente por você. Ele está aqui? Helena perguntou aliviada. Na sala de conferências. A reunião do conselho acabou de terminar. Helena encontrou Damian cercado por homens de terno com expressões sérias. Seu rosto se iluminou quando ele a viu. Helena, disse ele indo até ela. Desculpe por não ter te ligado de volta. Foi um dia louco. Está tudo bem? O Victor ligou. Tudo. Está bem agora. Ele se virou para os homens. Senhores, esta é minha esposa, Helena. O homem mais velho se aproximou estendendo a mão. Senhora Sinclair, seu marido é um negociador e tanto. Ele acabou de salvar esta empresa de uma aquisição hostil. Helena apertou sua mão confusa. Não entendo. O pai da Alison tentou usar algumas cláusulas obscuras em nosso acordo para assumir o controle, explicou Damian. Mas eu encontrei uma brecha. Uma brecha brilhante, acrescentou o homem mais velho. A cláusula só se aplicava se o Sr. Sinclair permanecesse solteiro. Sua mudança recente de status invalidou toda a sessão. Helena olhou para Damian. Então, nosso casamento salvou minha empresa, ele completou. Parece que tenho mais motivos para te agradecer do que eu imaginava. Mais tarde, no escritório particular de Damian, Helena o confrontou. Você sabia sobre essa cláusula? Foi por isso que você propôs esse acordo? Damian pareceu genuinamente surpreso. Não, eu não tinha ideia até meus advogados descobrirem esta manhã. Foi apenas uma coincidência feliz. Então, a aposta com seus amigos era real, sim, ele admitiu. Mas, Helena, o que começou como uma aposta idiota se tornou a melhor decisão que eu já tomei. Ela procurou em seu rosto por sinais de decepção, mas encontrou apenas sinceridade. Eu não sei mais no que acreditar, Damian. Ele se aproximou, seu olhar intenso. Acredite nisso. Eu não sou o mesmo homem que fez aquela aposta. O homem que pensava que o casamento era apenas um contrato, que o amor era para tolos. Você mudou isso. Você me mudou. Damian, eu não estou pedindo nada, disse ele rapidamente. Nós ainda temos nosso acordo, mas eu queria que você soubesse que, para mim, isso deixou de ser um jogo há muito tempo. Helena não sabia como responder. Parte dela queria acreditar nele, queria admitir que seus sentimentos também haviam mudado. Mas outra parte, a parte prática que a havia mantido a ela e seus irmãos seguros todos esses anos, a alertou para ter cuidado. Preciso de tempo, ela finalmente disse. Damian assentiu. Tome todo o tempo que precisar, eu não vou a lugar nenhum. Ele sorriu, o sorriso gentil que estava se tornando cada vez mais familiar. Afinal, ainda temos mais 4 meses do nosso acordo. Quando Helena saiu do escritório dele, ela se viu esperando pela primeira vez que 6 meses não seriam o fim da história deles, mas apenas o começo. O ar outonal ficou fresco quando setembro deu lugar a outubro. 3 meses se passaram, desde o casamento de Helena e Damian, e a vida no apartamento de Damian havia caído em uma rotina confortável. Marco e Sofia prosperaram em suas novas escolas. Helena se destacou em seu curso de enfermagem, e Damian, para surpresa de todos, havia se tornado uma presença regular nos jantares em família. Naquela noite, Helena estava preparando a paella, famosa de sua mãe, uma habilidade que ela raramente tinha tempo de mostrar em sua vida anterior. Isso cheira maravilhosamente, disse Damian, entrando na cozinha depois do trabalho. Ele havia começado a chegar em casa mais cedo, muitas vezes antes das 7. Era a receita da minha mãe, respondeu Helena, mexendo o arroz infundido com açafrão. Ela me ensinou quando eu tinha a idade da Sofia. Damian se encostou no balcão, observando-a. Você nunca fala sobre seus pais. A mão de Helena parou por um momento. Ainda é difícil. Eles morreram em um acidente de carro há 2 anos. Foi quando eu tive que abandonar a escola para cuidar do Marco e da Sofia. Sinto muito, disse Damian em voz baixa. Eu sei como é perder a família. Helena olhou para cima surpresa. Damian raramente falava sobre seu passado. Seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Sua expressão ficou distante. Meu pai, bem, ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele se jogou no trabalho, transformou a empresa no que é hoje, mas em casa,
Ele era apenas um fantasma. Ele teve um ataque cardíaco há 5 anos. É por isso que você trabalha tanto? Continuando o legado dele, Damian considerou a pergunta. Talvez. Ou talvez eu simplesmente nunca tenha tido um motivo para voltar para casa antes. A afirmação simples pairou no ar entre eles, pesada com significado não dito. Helena sentiu suas bochechas esquentarem sob seu olhar fixo. Eu deveria verificar a paella, disse ela, voltando para o fogão. Damian sorriu, uma expressão gentil à qual ela ainda estava se acostumando. Eu vou arrumar a mesa. O jantar foi animado, com Marco compartilhando animadamente as notícias sobre entrar para o time de futebol e Sofia exibindo seu projeto de ciências. Observando-os interagir com Damian, rindo e confortáveis, Helena sentiu uma pontada de algo inesperado, como se eles estivessem se tornando uma família de verdade. Era perigoso pensar assim, ela se lembrou. Isso era temporário, não importava. O que Damian havia dito sobre seus sentimentos terem mudado. Depois do jantar, quando as crianças foram terminar a lição de casa, Helena e Damian ficaram na mesa, compartilhando uma garrafa de vinho. Eu estava querendo te perguntar uma coisa, disse Damian. O baile de caridade anual da minha empresa é no próximo fim de semana. Como CEO, eu tenho que estar lá e como minha esposa, você quer que eu vá? Helena completou. Sim, é importante para a empresa, mas eu entendo se você estiver desconfortável. Helena pensou no último evento social, a festa onde ela havia ouvido as pessoas falando sobre a aposta. O Victor vai estar lá? A expressão de Damian se contraiu. Sim, mas nós conversamos. Ele entende o quanto isso é importante para mim. O quanto você é importante. A sinceridade em sua voz fez seu coração bater mais forte. Ok, ela concordou. Mas eu vou precisar de um vestido novo. Damian sorriu. Já providenciado. A senhora Chen trará algumas opções amanhã. Você tinha tanta certeza que eu diria sim? Não, ele admitiu. Mas eu estava esperançoso. Na manhã do baile, Helena recebeu uma ligação estranha. Senhora Sinclair. Uma voz feminina desconhecida veio pelo telefone. Esta é Janet da Cherish Memories Photography. Estou ligando para confirmar sua consulta para a sessão de fotos da família desta tarde. Acho que houve um engano, disse Helena. Eu não marquei uma sessão de fotos. Ah, a mulher pareceu confusa. O Sr. Sinclair marcou como uma surpresa. É seu aniversário de 3 meses de casamento, não é? Helena ficou chocada. Era o aniversário deles, mas ela não esperava que Damian lembrasse, muito menos planejasse algo. Sim, é. Que horas é o horário? 3 horas no Riverside Park. O Sr. Sinclair disse que é onde você percebeu pela primeira vez que tinha sentimentos por ele. Helena franziu a testa. Eles nunca tinham ido ao Riverside Park juntos. Obrigada. Nós estaremos lá. Ela desligou, intrigada. Por que Damian inventaria uma história sobre o Riverside Park? A menos que... A campainha tocou. Quando Helena atendeu, ela encontrou uma entrega de flores. Um arranjo deslumbrante de lírios do brejo, seu favorito. O cartão dizia, Feliz aniversário. Encontre-me no Riverside Park às 3. Use o vestido azul. Agora ela estava realmente confusa. Como ele sabia que lírios do brejo eram seus favoritos. Ela nunca tinha lhe dito isso. Às 3 horas, Helena chegou ao Riverside Park no vestido azul que Damian havia mencionado. Um vestido simples e elegante que ela havia comprado com seu próprio dinheiro semanas antes. Marco e Sofia estavam com ela igualmente confusos, mas animados com o mistério. Eles encontraram Damian esperando perto do lago, vestido casualmente com jeans e um suéter leve, um contraste gritante com sua roupa de trabalho usual. Ao lado dele estava um fotógrafo com equipamentos profissionais. Aqui está vocês, disse Damian, sorrindo calorosamente. Seus olhos se demoraram em Helena no vestido azul. Você está linda. O que é isso? Helena perguntou. E como você? Sabia sobre os lírios do brejo? Eu presto atenção, disse ele simplesmente. E isso é sobre criar memórias. Memórias reais, não apenas para mostrar. O fotógrafo tirou retratos de família dos 4 contra o cenário de folhas de outono. Parecia estranhamente natural. Damian com o braço na cintura de Helena,
Sofia e Marco rindo, enquanto Damian contava piadas horríveis para fazê-los sorrir para a câmera. Depois da sessão, Damian os surpreendeu com um piquenique à beira do lago. Enquanto as crianças exploravam as redondezas, ele se virou para Helena. Eu nunca respondi sua pergunta sobre o Riverside Park, disse ele. O fotógrafo disse que foi onde eu percebi pela primeira vez que tinha sentimentos por você. Damian olhou para a água. Eu queria que tivéssemos uma memória real aqui. Algo verdadeiro, só para nós. Damian, eu sei, ele interrompeu gentilmente. Você ainda precisa de tempo. E tudo bem, mas eu queria fazer algo especial para o nosso aniversário. Algo que não fosse sobre o acordo ou a aposta. Algo real. Helena sentiu lágrimas em seus olhos. Como isso havia acontecido? Como seu casamento falso havia se tornado mais genuíno do que tudo o que ela havia experimentado antes? Obrigada, disse ela suavemente, permitindo-se se encostar em seu ombro. Apenas por hoje ela decidiu. Ela poderia se permitir aproveitar isso. Aproveitar eles. O baile de caridade foi realizado no luxuoso Hotel Plaza. Helena vestia um vestido esmeralda deslumbrante que fazia seus olhos brilharem. Quando ela e Damian entraram no grande salão de baile, as cabeças se viraram. Ela não era mais a empregada fora de lugar brincando de se vestir. Naquela noite, Helena parecia a imagem da senhora Sinclair, seu braço ligado com confiança ao de seu marido. Você está roubando a cena, Damian sussurrou enquanto eles cumprimentavam os convidados. Só por causa deste vestido, ela desviou. Não, disse ele firmemente, por causa de você. A noite seguiu sem problemas. Helena se viu realmente curtindo. Conversas com os sócios de Damian e seus cônjuges. Para sua surpresa, muitos pareciam ter esquecido ou escolhido ignorar as circunstâncias de seu casamento, tratando-a com respeito. Até mesmo Victor estava em seu melhor comportamento, cumprimentando Helena, calorosamente e mantendo qualquer ceticismo para si mesmo. Ela estava começando a pensar que a noite passaria sem incidentes quando avistou um rosto familiar do outro lado da sala. Alison Winters, parecendo deslumbrante em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. O que ela está fazendo aqui? Helena perguntou, ficando tensa. Damian seguiu seu olhar e franziu a testa. A empresa do pai dela doa para a caridade. Eu não poderia excluí-la sem fazer uma cena. Ela está vindo para cá, Helena avisou. Alison se aproximou com um sorriso predatório. Damian, querido. E... Helena, era isso? Ainda brincando de casinha, vejo. Aproveitando a noite, Alison? Damian perguntou friamente. Muito. Principalmente desde que o papai me contou sobre o anúncio iminente. Seus olhos brilharam com malícia. Notícias tão emocionantes merecem uma celebração. Helena olhou para Damian interrogativamente, mas sua expressão não revelou nada. Se você nos der licença, disse ele a Alison, guiando Helena para longe. Que anúncio ela estava falando? Helena perguntou quando eles ficaram sozinhos. Damian parecia preocupado. Há um boato de que a Carlton Industries está planejando uma grande reestruturação. Se for verdade, isso pode afetar nossa parceria. Isso é ruim? Potencialmente muito ruim, mas não saberemos até amanhã. Ele apertou a mão dela. Não, vamos deixar isso arruinar nossa noite. Eles tentaram aproveitar o resto do baile, mas Helena percebeu que Damian estava verificando seu telefone com frequência. Por volta das 11, ele recebeu uma ligação que o levou para longe da pista de dança. Quando ele voltou, seu rosto estava sério. Precisamos ir, disse ele em voz baixa. Há uma reunião de emergência do conselho à meia-noite. No carro, Helena perguntou. É sobre a Carlton? Damian assentiu, seu rosto iluminado pelas luzes da rua que passavam. Alguém vazou informações confidenciais sobre nossa parceria. O conselho está em pânico. O pai da Alison? Provavelmente. Isso pode custar milhões à empresa. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Desculpe por encurtar a noite. Não peça desculpas, disse Helena. Sua empresa é importante. Damian olhou para ela. Não tão importante quanto algumas coisas. No apartamento, Helena trocou de roupa enquanto Damian se preparava para sua reunião.
Antes de sair, ele a encontrou na cozinha fazendo chá. Esta pode ser uma noite longa, disse ele. Não espere acordada. Há algo que eu possa fazer? Ela perguntou. Ele hesitou, então tomou suas mãos nas dele. Você já fez. Apenas estar aqui, sendo você, ajuda mais do que você sabe. A sinceridade em seus olhos fez sua respiração prender. Impulsivamente ela ficou na ponta dos pés e beijou sua bochecha. Boa sorte. Damian pareceu momentaneamente atordoado. Então, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Essa é toda a sorte que eu preciso. Depois que ele saiu, Helena não conseguiu dormir. Ela esperou assistindo às notícias para qualquer menção a Sinclair Industries ou a Carlton. Por volta das 3 da manhã, seu telefone tocou. Era Damian. Eu te acordei, disse ele, parecendo exausto. Não, eu estava acordada. O que aconteceu? É pior do que pensamos. A Carlton está desistindo da parceria completamente. Haverá um grande impacto em nossas ações quando os mercados abrirem. Sinto muito, disse Helena. Há algo que possa ser feito? Houve uma longa pausa. Talvez, mas isso significaria viajar para a sede deles em Chicago. Hoje à noite. Quanto tempo você ficaria fora? Alguns dias, possivelmente uma semana. Outra pausa. Helena, eu estava esperando que você pudesse vir comigo. O pedido a surpreendeu. Eu? O que eu poderia fazer? O CEO da Carlton é antiquado. Ele valoriza a família. Se ele nos ver juntos, pode ajudá-lo a reconsiderar. Então eu estaria interpretando a esposa dedicada, disse Helena, tentando esconder sua decepção. Por um momento, ela pensou que ele queria a companhia dela por outros motivos. Isso não é... Damian suspirou. Sim, seria bom para as negociações, mas essa não é a única razão pela qual estou pedindo. Eu gostaria que você estivesse lá, comigo. A vulnerabilidade em sua voz derreteu sua resistência. Quando nós saímos, o jatinho da empresa está sendo abastecido agora. Você pode estar pronta em 1 hora? E o Marco e a Sofia? A senhora Reynolds pode ficar com eles. É apenas por alguns dias. Helena concordou, e logo eles estavam no jatinho particular de Damian voando pela noite em direção a Chicago. O luxo da aeronave a teria impressionado alguns meses atrás, mas agora ela estava mais preocupada com a expressão tensa de Damian enquanto ele revisava os documentos. Você deve descansar, ela disse a ele. Você ficou acordado a noite toda. Muito em jogo, ele murmurou, mas seu cansaço era evidente. Venha aqui, disse ela, batendo no assento ao lado dela. Quando ele se juntou a ela gentilmente tirou os papéis das mãos dele. Feche os olhos, apenas por alguns minutos. Para sua surpresa, ele obedeceu, encostando-se no assento. Logo, sua respiração se aprofundou. Sem pensar, Helena guiou sua cabeça para descansar em seu ombro. Ele se mexeu no sono, um braço instintivamente envolvendo sua cintura. Enquanto o avião os carregava pelo céu noturno, Helena observou o rosto adormecido de Damian, muito mais vulnerável do que sua. Expressão de vigília. Como isso havia acontecido? Como seu casamento falso, construído em uma aposta e um acordo comercial, havia levado a esses sentimentos genuínos, porque eles eram genuínos. Ela finalmente admitiu para si mesma. Contexto prévio. As pessoas sabiam. Apesar da promessa de Damião, o casamento deles era motivo de piada no círculo social dele. Ela o encontrou conversando com um sócio e o puxou para o lado. Preciso falar com você. Agora. No escritório dele, ela o confrontou. Você prometeu que ninguém saberia da aposta, mas eu acabei de ouvir alguém falando sobre isso. Damião pareceu genuinamente surpreso. Quem? Importa? Seus amigos estão falando, Damião, fazendo de mim, de nós, uma piada. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Vou resolver, prometo. Como? Você não pode desfazer o que as pessoas já sabem. Lágrimas ardiam em seus olhos. Você tem ideia o quanto isso é humilhante? Saber que as pessoas estão me olhando, pensando que sou apenas um peão no seu jogo? Não é mais assim, disse Damião em voz baixa. Então como é? Helena desafiou. O que exatamente eu sou para você? Damião se aproximou. Eu não sei,
admitiu. Mas não é o que era quando fizemos o acordo. Você deve saber disso. A intensidade em seus olhos fez Helena recuar. Isso é um acordo comercial, Damião. Nós combinamos. 6 meses depois eu saio com o dinheiro, nada mais. E se eu quiser mais? A pergunta pairou no ar entre eles. Helena balançou a cabeça. Você não vai. Você está apenas confuso porque... Eu não estou aos seus pés como todas as outras mulheres da sua vida. Você está certa em uma coisa, disse ele. Você não é como nenhuma outra mulher que eu conheci. Mas você está errada se acha que o que eu sinto é confusão. Antes que Helena pudesse responder, houve uma batida na porta. Marco espiou. Helena! A Sofia está com dificuldade para respirar. Não consigo encontrar o inalador dela. Helena imediatamente mudou o foco. Já vou. Ela se virou para Damião. Vamos terminar essa conversa mais tarde. Mas eles não terminaram. A crise de asma da Sofia foi tão grave que eles acabaram no pronto-socorro, com Damião insistindo em ir junto. Ele sentou, ao lado de Helena na sala de espera, a discussão anterior temporariamente esquecida. Ela vai ficar bem, garantiu ele apertando a mão dela. Os médicos aqui são os melhores. Helena estava preocupada demais para tirar a mão. Isso acontece às vezes, normalmente não tão grave. Por que você não me disse que a condição dela era séria? É controlada com medicação, normalmente. Damião pareceu preocupado. Helena, você não precisa lidar com tudo sozinha mais. É parte do motivo pelo qual fizemos isso, lembra? Para você não ter que carregar esse peso sozinha. Helena sentiu um nó na garganta. Naquele momento, com a mão de Damião quente na dela e seus olhos cheios de preocupação genuína, o acordo deles parecia algo completamente diferente. O médico apareceu com boas notícias. Sofia estava estável e poderia ir para casa com um novo plano de tratamento e medicação melhor. Damião assumiu o controle, garantindo que eles tivessem tudo o que precisavam e providenciando que uma especialista atendesse Sofia na semana seguinte. Já era quase de manhã quando voltaram para o apartamento. Marco levou Sofia para o quarto para descansar, deixando Helena e Damião sozinhos. Obrigada, disse Helena sinceramente. Por tudo hoje à noite. Eu disse, estamos juntos nisso. Damião hesitou, depois acrescentou. Sobre o que eu disse antes, vamos deixar para depois, disse Helena subitamente exausta. Foi uma noite longa. Damião assentiu, respeitando o desejo dela. Descanse. Mas, Helena... Ele esperou até que ela encontrasse os olhos dele. Você não está sozinha mais. Lembre-se disso. Enquanto o assistia ir embora, Helena sentiu as paredes que ela havia construído ao redor do seu coração começando a rachar. As próximas semanas caíram em um ritmo inesperado. Helena começou as aulas na Colômbia, se destacando no curso de enfermagem. Sofia e Marco se adaptaram às novas escolas, fazendo amigos e se saindo bem academicamente. E Damião, para surpresa de todos, começou a chegar em casa mais cedo, muitas vezes se juntando a eles para o jantar. Uma noite, Helena estava estudando na mesa da sala de jantar quando Damião chegou em casa, parecendo cansado de um longo dia. Como estão os estudos? Ele perguntou, afrouxando a gravata e sentando-se em frente a ela. Bem, prova de anatomia amanhã. Ela o olhou. Você está em casa cedo de novo. O escritório não é tão atraente quanto costumava ser. Ele olhou ao redor do apartamento, onde sinais de vida haviam aparecido gradualmente. A arte da Sofia. Na geladeira, os tênis do Marco na porta, os livros didáticos da Helena na mesa de centro. É diferente aqui agora. Desculpe se nós atrapalhamos seu espaço. Helena começou. Não, disse Damião rapidamente. Não é isso que eu quis dizer. É diferente de um jeito bom. Antes, este era apenas um lugar para dormir. Agora parece uma casa, Helena completou. Ele assentiu, os olhos quentes. Sim, uma casa. O momento foi interrompido pela senhora Reynolds, que entrou com uma expressão preocupada. Sr. Sinclair, tem alguém aqui para vê-lo. Uma senhorita Alison Winters. O rosto de Damião mudou imediatamente. Diga a ela que não estou disponível. Temo que ela seja bastante insistente, disse a senhora Reynolds apologeticamente. Ela já está na sala de estar.
Helena viu a mandíbula de Damião se contrair. Quem é Alison Winters? Ela perguntou. Minha ex, disse ele friamente. Namoramos por 2 anos. Terminou mal. Eu deveria ir, disse Helena, juntando seus livros. Não. A mão de Damião cobriu a dela. Fique. Por favor. Você é minha esposa. A ênfase que ele deu na palavra esposa fez o coração de Helena pular. Juntos eles foram para a sala de estar, onde uma loira deslumbrante em um vestido de grife examinava as fotos de família que agora adornavam a lareira. Fotos que incluíam Helena e seus irmãos. Damião, Alison ronronou, virando-se com um sorriso ensaiado que vacilou quando ela viu Helena. Ah, eu não percebi que você tinha companhia. Alison, o que você está fazendo aqui? A voz de Damião estava fria. Eu ouvi o boato mais extraordinário, que você havia se casado. Seus olhos se desviaram para Helena com desdém. Claramente isso não pode ser verdade. É verdade, disse Damião, colocando o braço na cintura de Helena. Alison, esta é minha esposa, Helena. O riso de Alison foi frágil. Sua esposa? Damião, querido, que tipo de jogo você está jogando? Todo mundo sabe que isso começou como uma aposta com o Victor. Helena ficou tensa, mas o braço de Damião se apertou em torno dela. O único erro que eu cometi foi contar algo ao Victor, disse Damião uniformemente. Sim, ele me desafiou a me casar com alguém inesperado. Mas o que ele e aparentemente você não entendem é que eu me apaixonei pela Helena. A aposta apenas me deu o empurrão que eu precisava para agir. Helena o olhou surpresa. Isso não fazia parte do roteiro deles. Os olhos de Alison se estreitaram. Você espera que eu acredite que você está apaixonado por ela, depois de me dizer que nunca se casaria com ninguém? Eu disse que nunca me casaria com você, Damião corrigiu. Há uma diferença. Entendo. A voz de Alison estava gelada. Bem, parabéns pela sua encantadora família. Tenho certeza de que a novidade vai passar logo. Ela se dirigiu à porta, depois parou. A propósito, o negócio da Carlton, eu verificaria esse contrato de parceria com mais cuidado se eu fosse você. O papai encontrou algumas cláusulas interessantes. Depois que ela saiu, Helena se afastou de Damião. O que foi isso? O pai da Alison está no conselho da Carlton Industries. O negócio em que estamos trabalhando, basicamente, o tiraria de lá. Damião deu de ombros. Apenas negócios. E o que você disse? Sobre se apaixonar por mim? Isso também era apenas negócio. Damião encontrou seu olhar firmemente. O que você acha? Eu acho que você é um ótimo ator, disse Helena, seu coração batendo forte. Mas nós tínhamos um acordo. Acordos podem mudar, disse ele suavemente. Pessoas podem mudar. Helena balançou a cabeça. Preciso estudar. Ela se retirou para seu quarto, fechando a porta firmemente atrás dela. Mas em vez de abrir seus livros, ela sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Isso não era para acontecer. Ela não era para se sentir assim. Essa confusão, essa saudade, esse medo. Ela havia entrado nesse casamento com os olhos abertos e uma mente prática. Era um negócio. Nada mais. Então por que as palavras de Damião a faziam sentir como se estivesse à beira de um penhasco, ao mesmo tempo aterrorizada e excitada com a ideia de cair? Na manhã seguinte, Damião já havia ido quando Helena saiu do quarto. Um bilhete no balcão da cozinha explicava que ele tinha uma reunião cedo e não estaria em casa até tarde. Helena sentiu alívio. Ela precisava de tempo para resolver seus sentimentos. O telefone tocou enquanto ela se preparava para ir para a aula. Era Victor. Helena, Damião está com você? Ele não está atendendo o telefone. Ele saiu cedo para uma reunião, disse ela. Por quê? O que há de errado? Victor hesitou. O negócio da Carlton está desmoronando. Houve uma reunião de emergência do conselho esta manhã, mas Damião nunca apareceu. Sinos de alarme tocaram na mente de Helena. Isso não é normal para ele. Ele disse que a reunião era importante. Foi o que eu pensei. E com o pai da Alison fazendo movimentos contra ele, Helena se lembrou da ameaça velada de Alison. Vou tentar contatá-lo, mas Damião não atendeu suas ligações também. À tarde, sem nenhuma notícia, Helena estava preocupada o suficiente
para faltar à aula e ir para o escritório de Damião. A recepção estava caótica, com telefones tocando e funcionários parecendo estressados. Helena se aproximou da recepcionista. Estou procurando por Damião Sinclair. A jovem olhou para cima, o reconhecimento surgindo. Senhora Sinclair, graças a Deus você está aqui. O Sr. Sinclair pediu especificamente por você. Ele está aqui? Helena perguntou aliviada. Na sala de conferências. A reunião do conselho acabou de terminar. Helena encontrou Damião cercado por homens de terno com expressões sérias. Seu rosto se iluminou quando ele a viu. Helena, disse ele indo até ela. Desculpe por não ter te ligado de volta. Foi um dia louco. Está tudo bem? O Victor ligou. Tudo. Está bem agora. Ele se virou para os homens. Senhores, esta é minha esposa, Helena. O homem mais velho se aproximou estendendo a mão. Senhora Sinclair, seu marido é um negociador e tanto. Ele acabou de salvar esta empresa de uma aquisição hostil. Helena apertou sua mão confusa. Não entendo. O pai da Alison tentou usar algumas cláusulas obscuras em nosso acordo para assumir o controle, explicou Damião. Mas eu encontrei uma brecha. Uma brecha brilhante, acrescentou o homem mais velho. A cláusula só se aplicava se o Sr. Sinclair permanecesse solteiro. Sua mudança recente de status invalidou toda a sessão. Helena olhou para Damião. Então nosso casamento salvou minha empresa, ele completou. Parece que tenho mais motivos para te agradecer do que eu imaginava. Mais tarde, no escritório particular de Damião, Helena o confrontou. Você sabia sobre essa cláusula? Foi por isso que você propôs esse acordo? Damião pareceu genuinamente surpreso. Não. Eu não tinha ideia até meus advogados descobrirem esta manhã. Foi apenas uma coincidência feliz. Então, a aposta com seus amigos era real? Sim, ele admitiu. Mas, Helena, o que começou como uma aposta idiota se tornou a melhor decisão que eu já tomei. Ela procurou em seu rosto por sinais de decepção, mas encontrou apenas sinceridade. Eu não sei. Mais no que acreditar, Damião. Ele se aproximou, seu olhar intenso. Acredite nisso. Eu não sou o mesmo homem que fez aquela aposta. O homem que pensava que o casamento era apenas um contrato, que o amor era para tolos. Você mudou isso. Você me mudou. Damião. Eu não estou pedindo nada, disse ele rapidamente. Nós ainda temos nosso acordo. Mas eu queria que você soubesse que, para mim, isso deixou de ser um jogo há muito tempo. Helena não sabia como responder. Parte dela queria acreditar nele, queria admitir que seus sentimentos também haviam mudado. Mas outra parte, a parte prática que a havia mantido a ela e seus irmãos seguros todos esses anos, a alertou para ter cuidado. Preciso de tempo, ela finalmente disse. Damião assentiu. Tome todo o tempo que precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Ele sorriu, o sorriso gentil que estava se tornando cada vez mais familiar. Afinal, ainda temos mais 4 meses do nosso acordo. Quando Helena saiu do escritório dele, ela se viu esperando pela primeira vez que 6 meses não seriam o fim da história deles, mas apenas o começo. O ar outonal ficou fresco quando setembro deu lugar a outubro. 3 meses se passaram desde o casamento de Helena e Damião, e a vida no apartamento de Damião havia caído em uma rotina confortável. Marco e Sofia prosperaram em suas novas escolas. Helena se destacou em seu curso de enfermagem, e Damião, para a surpresa de todos, havia se tornado uma presença regular nos jantares em família. Naquela noite, Helena estava preparando a paella famosa de sua mãe, uma habilidade que ela raramente tinha tempo de mostrar em sua vida anterior. Isso cheira maravilhosamente, disse Damião, entrando na cozinha depois do trabalho. Ele havia começado a chegar em casa mais cedo, muitas vezes antes das 7. Quero a receita da minha mãe, respondeu Helena, mexendo o arroz infundido com açafrão. Ela me ensinou quando eu tinha a idade da Sofia. Damião se encostou no balcão, observando-a. Você nunca fala sobre seus pais. A mão de Helena parou por um momento. Ainda é difícil. Eles morreram em um acidente de carro há 2 anos. Foi quando eu tive que abandonar a escola para cuidar do Marco e da Sofia. Sinto muito, disse Damião em voz baixa. Eu sei como é perder a família. Helena olhou para cima surpresa.
Damião raramente falava sobre seu passado. Seus pais? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Sua expressão ficou distante. Meu pai, bem, ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele se jogou no trabalho, transformou a empresa no que é hoje, mas em casa ele era apenas um fantasma. Ele teve um ataque cardíaco há 5 anos. É por isso que você trabalha tanto? Continuando o legado dele, Damião considerou a pergunta. Talvez. Ou talvez eu simplesmente nunca tenha tido um motivo para voltar para casa antes. A afirmação simples pairou no ar entre eles, pesada com significado não dito. Helena sentiu suas bochechas esquentarem sob seu olhar fixo. Eu deveria verificar a paella, disse ela, voltando para o fogão. Damião sorriu, uma expressão gentil, a qual ela ainda estava se acostumando. Eu vou arrumar a mesa. O jantar foi animado, com Marco compartilhando animadamente as notícias sobre entrar para o time de futebol e Sofia exibindo seu projeto de ciências. Observando-os interagir com Damião, rindo e confortáveis, Helena sentiu uma pontada de algo inesperado, como se eles estivessem se tornando uma família de verdade. Era perigoso pensar assim, ela se lembrou. Isso era temporário, não importava. O que Damião havia dito sobre seus sentimentos terem mudado. Depois do jantar, quando as crianças foram terminar a lição de casa, Helena e Damião ficaram na mesa, compartilhando uma garrafa de vinho. Eu estava querendo te perguntar uma coisa, disse Damião. O baile de caridade anual da minha empresa é no próximo fim de semana. Como CEO, eu tenho que estar lá e como minha esposa... Você quer que eu vá? Helena completou. Sim, é importante para a empresa, mas eu entendo se você estiver desconfortável. Helena pensou no último evento social, a festa onde ela havia ouvido as pessoas falando sobre a aposta. O Victor vai estar lá? A expressão de Damião se contraiu. Sim, mas nós conversamos. Ele entende o quanto isso é importante para mim, o quanto você é importante. A sinceridade em sua voz fez seu coração bater mais forte. Ok, ela concordou, mas eu vou precisar de um vestido novo. Damião sorriu. Já providenciado. A senhora Chen trará algumas opções amanhã. Você tinha tanta certeza que eu diria... Sim? Não, ele admitiu. Mas eu estava esperançoso. Na manhã do baile, Helena recebeu uma ligação estranha. Senhora Sinclair, uma voz feminina desconhecida veio pelo telefone. Esta é Janet, da Cherish Memories Photography. Estou ligando para confirmar sua consulta para a sessão de fotos da família desta tarde. Acho que houve um engano, disse Helena. Eu não marquei uma sessão de fotos. Ah, a mulher pareceu confusa. O Sr. Sinclair marcou como uma surpresa. É seu aniversário de 3 meses de casamento, não é? Helena ficou chocada. Era o aniversário deles, mas ela não esperava que Damião lembrasse, muito menos planejasse algo. Sim, que horas é o horário? 3 horas no Riverside Park. O senhor Sinclair disse que é onde você percebeu pela primeira vez que tinha sentimentos por ele. Helena franziu a testa. Eles nunca tinham ido ao Riverside Park juntos. Obrigada. Nós estaremos lá. Ela desligou intrigada. Por que Damião inventaria uma história sobre o Riverside Park? A menos que... A campainha tocou. Quando Helena atendeu, ela encontrou uma entrega de flores, um arranjo deslumbrante de lírios do brejo, seu favorito. O cartão dizia: Feliz aniversário. Encontre-me no Riverside Park às 3. Use o vestido azul. D. Agora ela estava realmente confusa. Como ele sabia que lírios do brejo eram seus favoritos? Ela nunca tinha lhe dito isso. Às 3 horas, Helena chegou ao Riverside Park no vestido azul que Damião havia mencionado. Um vestido simples e elegante que ela havia comprado, com seu próprio dinheiro semanas antes. Marco e Sofia estavam com ela, igualmente confusos, mas animados com o mistério. Eles encontraram Damião esperando perto do lago, vestido casualmente com jeans e um suéter leve, um contraste gritante com sua roupa de trabalho usual. Lado dele estava um fotógrafo com equipamentos profissionais. Aqui está vocês, disse Damião sorrindo calorosamente. Seus olhos se demoraram em Helena no vestido azul. Você está linda. O que é isso? Helena perguntou.
E como você sabia sobre os lírios do brejo? Eu presto atenção, disse ele simplesmente. E isso é sobre criar memórias, memórias reais, não apenas para mostrar. O fotógrafo tirou retratos de família dos 4 contra o cenário de folhas de outono. Parecia estranhamente natural. Damião com o braço na cintura de Helena, Sofia e Marco rindo enquanto Damião contava piadas horríveis para fazê-los sorrir para a câmera. Depois da sessão, Damião os surpreendeu com um piquenique à beira do lago. Enquanto as crianças exploravam as redondezas, ele se virou para Helena. Eu nunca respondi sua pergunta sobre o Riverside Park, disse ele. O fotógrafo disse que foi onde eu percebi pela primeira vez que tinha sentimentos por você. Damião olhou para a água. Eu queria que tivéssemos uma memória real aqui, algo verdadeiro só para nós. Damião, eu sei. Ele interrompeu gentilmente. Você ainda precisa de tempo, e tudo bem. Mas eu queria fazer algo especial para o nosso aniversário. Algo que não fosse sobre o acordo ou a aposta. Algo real. Helena sentiu lágrimas em seus olhos. Como isso havia acontecido. Como seu casamento falso havia se tornado mais genuíno do que tudo o que ela havia experimentado. Antes? Obrigada, disse ela suavemente, permitindo-se se encostar em seu ombro. Apenas por hoje ela decidiu. Ela poderia se permitir aproveitar isso. Aproveitar eles. O baile de caridade foi realizado no luxuoso Hotel Plaza. Helena vestia um vestido esmeralda deslumbrante que fazia seus olhos brilharem. Quando ela e Damião entraram no grande salão de baile, as cabeças se viraram. Ela não era mais a empregada fora de lugar brincando de se vestir. Naquela noite, Helena parecia a imagem da senhora Sinclair, seu braço ligado com confiança ao de seu marido. Você está roubando a cena, Damião sussurrou enquanto eles cumprimentavam os convidados. Só por causa deste vestido, ela desviou. Não, disse ele firmemente, por causa de você. A noite seguiu sem problemas. Helena se viu realmente curtindo conversas com os sócios de Damião e seus cônjuges. Para sua surpresa, muitos pareciam ter esquecido ou escolhido ignorar as circunstâncias de seu casamento, tratando-a com respeito. Até mesmo Victor estava em seu melhor comportamento, cumprimentando Helena calorosamente e mantendo qualquer ceticismo para si mesmo. Ela estava começando a pensar que a noite passaria sem incidentes quando avistou um rosto familiar do outro lado da sala. Alison Winters, parecendo deslumbrante em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. O que ela está fazendo? Aqui? Helena perguntou, ficando tensa. Damião seguiu seu olhar e franziu a testa. A empresa do pai dela doa para a caridade. Eu não poderia excluí-la sem fazer uma cena. Ela está vindo para cá, Helena avisou. Alison se aproximou com um sorriso predatório. Damião, querido. E... Helena, era isso? Ainda brincando de casinha, vejo. Aproveitando a noite, Alison? Damião perguntou friamente. Muito. Principalmente desde que o papai me contou sobre o anúncio iminente. Seus olhos brilharam com malícia. Notícias tão emocionantes merecem uma celebração. Helena olhou para Damião interrogativamente, mas sua expressão não revelou nada. Se você nos der licença, disse ele a Alison, guiando Helena para longe. Que anúncio ela estava falando? Helena perguntou quando eles ficaram sozinhos. Damião parecia preocupado. Há um boato de que a Carlton Industries está planejando uma grande reestruturação. Se for verdade, isso pode afetar nossa parceria. Isso é ruim? Potencialmente muito ruim. Mas não saberemos até amanhã. Ele apertou a mão dela. Não vamos deixar isso arruinar nossa noite. Eles tentaram aproveitar o resto do baile, mas Helena percebeu que Damião estava verificando seu telefone com frequência. Por volta das 11, ele recebeu uma ligação que o levou para longe da pista de dança. Quando ele voltou, seu rosto estava sério. Precisamos ir, disse ele em voz baixa. Há uma reunião de emergência do conselho à meia-noite. No carro, Helena perguntou. É sobre a Carlton? Damião assentiu, seu rosto iluminado pelas luzes da rua que passavam. Alguém vazou informações confidenciais sobre nossa parceria. O conselho está em pânico. O pai da Alison? Provavelmente. Isso pode custar milhões à empresa.
Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Desculpe por encurtar a noite. Não peça desculpas, disse Helena. Sua empresa é importante. Damião olhou para ela. Não tão importante quanto algumas coisas. No apartamento, Helena trocou de roupa enquanto Damião se preparava para sua reunião. Antes de sair, ele a encontrou na cozinha fazendo chá. Esta pode ser uma noite longa, disse ele. Não espere acordada. Há algo que eu possa fazer? Ela perguntou. Ele hesitou. Então, tomou suas mãos nas dele. Você já fez. Apenas estar aqui, sendo você, ajuda mais do que você sabe. A sinceridade em seus olhos fez sua respiração prender. Impulsivamente, ela ficou na ponta dos pés e beijou sua bochecha. Boa sorte. Damião pareceu momentaneamente atordoado. Então um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Essa é toda a sorte que eu preciso. Depois que ele saiu, Helena não conseguiu dormir. Ela esperou assistindo às notícias para qualquer menção a Sinclair Industries ou a Carlton. Por volta das 3 da manhã, seu telefone tocou. Era Damião. Eu te acordei, disse ele, parecendo exausto. Não, eu estava acordada. O que aconteceu? É pior do que pensamos. A Carlton está desistindo da parceria completamente. Haverá um grande impacto em nossas ações quando os mercados abrirem. Sinto muito, disse Helena. Há algo que possa ser feito? Houve uma longa pausa. Talvez. Mas isso significaria viajar para a sede deles em Chicago. Hoje à noite. Quanto tempo você ficaria fora? Alguns dias, possivelmente uma semana. Outra pausa. Helena, eu estava esperando que você pudesse vir comigo. O pedido a surpreendeu. Eu? O que eu poderia fazer? O CEO da Carlton é antiquado. Ele valoriza a família. Se ele nos ver juntos, pode ajudá-lo a reconsiderar. Então eu estaria interpretando a esposa dedicada, disse Helena, tentando esconder sua decepção. Por um momento, ela pensou que ele queria a companhia dela por outros motivos. Que isso não é... Damião suspirou. Sim, seria bom para as negociações. Mas essa não é a única razão pela qual estou pedindo. Eu gostaria que você estivesse lá, comigo. A vulnerabilidade em sua voz derreteu sua resistência. Quando nós saímos, o jatinho da empresa está sendo abastecido agora. Você pode estar pronta em 1 hora, e o Marco e a Sofia. A senhora Reynolds pode ficar com eles. É apenas por alguns dias. Helena concordou, e logo eles estavam no jatinho particular de Damião, voando pela noite em direção a Chicago. O luxo da aeronave a teria impressionado alguns meses atrás, mas agora ela estava mais preocupada com a expressão tensa de Damião enquanto ele revisava os documentos. Você deve descansar, ela disse a ele. Você ficou acordado a noite toda. Muito. Em jogo, ele murmurou. Mas seu cansaço era evidente. Venha aqui, disse ela, batendo no assento ao lado dela. Quando ele se juntou a ela, ela gentilmente tirou os papéis das mãos dele. Feche os olhos apenas por alguns minutos. Para sua surpresa, ele obedeceu, encostando-se no assento. Logo sua respiração se aprofundou. Sem pensar, Helena guiou sua cabeça para descansar em seu ombro. Ele se mexeu no sono, um braço instintivamente envolvendo sua cintura. Enquanto o avião os carregava pelo céu noturno, Helena observou o rosto adormecido de Damião, muito mais vulnerável do que sua expressão de vigília. Como isso havia acontecido? Como seu casamento falso, construído em uma aposta e um acordo comercial, havia levado a esses sentimentos genuínos. Porque eles eram genuínos, ela finalmente admitiu para si mesma. Em algum lugar entre sua gentileza com seus irmãos e momentos como este, quando ele confiou nela o suficiente para mostrar sua vulnerabilidade, ela se apaixonou pelo verdadeiro Damião, não pelo playboy bilionário que o mundo conhecia. Mas poderia confiar nesses sentimentos? Poderia confiar nele? A pergunta a seguiu enquanto ela mergulhava no sono, ainda embalando Damião em seu ombro. Eles chegaram a Chicago ao amanhecer. Um carro estava esperando para levá-los diretamente para a sede da Carlton, onde reuniões de emergência já estavam em andamento. No banco de trás, Damião segurou a mão de Helena com força. Obrigado por vir, disse ele.
Não importa o que aconteça lá dentro, saber que você está comigo faz a diferença. O prédio da Carlton era uma imponente torre de vidro no centro de Chicago. Ao entrarem no saguão, Helena se sentiu deslocada em suas roupas apressadamente arrumadas, cercada por executivos em ternos impecáveis. Mas Damião a manteve perto, sua mão na pequena da sua cintura, guiando-a com uma confiança que a ajudou a acalmar seus nervos. A sala de reuniões estava tensa quando chegaram. Harold Carlton, o CEO idoso, sentou-se à cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de desaprovação. Ao lado dele estava sua filha, Allison, que mal conseguia esconder seu sorriso ao ver Helena. "Sr. Sinclair", disse Harold friamente, "eu não esperava que você trouxesse companhia." "Minha esposa", Damião corrigiu firmemente. "Helena, este é Harold Carlton. Harold, minha esposa, Helena Sinclair." Helena apertou a mão do homem mais velho, encontrando seu olhar avaliador com dignidade. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Carlton, embora eu desejasse que fosse em melhores circunstâncias." Algo em sua sinceridade pareceu registrar em Harold. Ele acenou com a cabeça e, em seguida, fez um gesto para que eles se sentassem. A reunião foi exaustiva. Por horas, Damião e a equipe de Harold debateram termos, revisaram documentos e discutiram sobre o futuro de sua parceria. Helena ficou quieta, observando a dinâmica. Ela percebeu como Allison continuava sussurrando para seu pai, seus olhos penetrantes com malícia, sempre que olhava para Damião. Durante um intervalo, Helena se viu sozinha com Harold no corredor. O homem mais velho a estudou com curiosidade. "Você não é o que eu esperava", disse ele diretamente. "Quando eu soube que Damião Sinclair havia se casado com sua empregada, eu imaginei que fosse outra de suas manobras publicitárias." Helena ficou tensa. "Nosso casamento é privado, não uma manobra publicitária." "É mesmo?" Os olhos de Harold eram astutos. "Minha filha conta uma história diferente. Algo sobre uma aposta?" Helena encontrou seu olhar firmemente. "Com todo o respeito, senhor. Carlton, sua filha e eu temos perspectivas muito diferentes sobre meu marido. Porque ela costumava namorar ele. Porque ela não o conhece", Helena disse simplesmente. "Não de verdade." Harold pareceu surpreso com sua resposta. "E você conhece?" Helena pensou em Damião. Não na figura pública ou no bilionário, mas no homem que lia histórias para Sofia na hora de dormir, que ajudou Marco com seu projeto de ciências, que segurou sua mão durante o ataque de asma de sua irmã. "Sim", disse ela com confiança silenciosa. "Eu conheço." Harold considerou isso. "Sabe, Sra. Sinclair, estou no ramo há muito tempo. Já vi homens como seu marido irem e virem, ambiciosos, implacáveis, dispostos a fazer o que for preciso para vencer." "Damião é ambicioso", Helena concordou. "Mas ele também é justo. Ele quer que essa parceria funcione porque beneficia ambas as empresas, não apenas a dele. Isso é o que todos dizem. Mas nem todos significam isso." Helena hesitou e, em seguida, continuou. "Sr. Carlton, eu não entendo todos os detalhes de negócios, mas eu conheço meu marido. Se ele fez um compromisso com você, ele o honrará." Harold a estudou por um longo momento. "Você realmente acredita nele, não é?" "De todo o meu coração", disse Helena, se surpreendendo com a verdade de suas palavras. Quando a reunião foi retomada, Helena percebeu uma mudança sutil na maneira de Harold. Ele ainda era duro, ainda negociando com firmeza, mas a hostilidade aberta havia diminuído. Ao anoitecer, eles haviam chegado a um acordo provisório para preservar a maior parte da parceria, embora com novos termos que exigiriam a aprovação do conselho de Damião. No carro depois, Damião parecia exausto e aliviado. "Isso foi melhor do que o esperado. Salvamos a maior parte do negócio." "Isso é bom, certo?" "Muito bom." Ele pegou a mão dela. "E eu acho que tenho você a te agradecer." Helena olhou surpresa. Eu mal disse alguma coisa." Harold mencionou sua conversa. "O que quer que você tenha dito causou uma impressão." Ele traçou um padrão em sua palma. "O que exatamente você disse a ele?" "A verdade", disse Helena suavemente, "que você é um homem de palavra." Os olhos de Damião escureceram com emoção. "E eu sou um homem de palavra?"
A pergunta continha camadas de significado. Helena pensou em seu acordo, sua promessa de que ela poderia ir embora depois de 6 meses com o dinheiro, sem compromisso. Mas ela também pensou em como as coisas haviam mudado, como as coisas pareciam diferentes agora. Sim. Ela finalmente disse: "Você é." Ele levou sua mão aos lábios, imprimindo um beijo suave em seus nós dos dedos. "Então acredite em mim quando eu digo isso, Helena Sinclair. O que começou como um acordo comercial se tornou a coisa mais real da minha vida." Seu coração acelerou com suas palavras, com a intensidade em seu olhar. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. O conselho pedindo uma atualização. O momento se quebrou, mas a sensação persistiu. Um calor que se espalhou pelo peito de Helena e se recusou a desaparecer. A suíte do hotel era luxuosa, com uma vista deslumbrante do lago Michigan. Depois de pedir serviço de quarto, eles sentaram-se na varanda, observando as luzes da cidade brilharem na água. "Eu nunca pensei que estaria aqui", Helena refletiu. "Em Chicago, em um hotel 5 estrelas, casada com um bilionário. Tendo segundas intenções?" perguntou Damião, seu tom leve, mas seus olhos atentos. "Não", disse ela honestamente, apenas admirada com como a vida muda. 6 meses atrás, eu estava limpando casas e preocupada em pagar o aluguel. E agora?" Helena sorriu. "Agora estou na faculdade de enfermagem. Meus irmãos estão prosperando e estou jantando com meu marido em Chicago." "Marido", Damião repetiu, saboreando a palavra. "Eu nunca pensei que gostaria do som disso." "O notório bacharel finalmente domado", Helena provocou. "Não domado", ele corrigiu. "Mudado, para melhor." Seus olhos se encontraram e algo mudou no ar entre eles. Helena sentiu uma atração, uma conexão que ia além de seu acordo. O olhar de Damião caiu em seus lábios e, em seguida, voltou para seus olhos, uma pergunta em sua expressão. O telefone de Helena tocou, quebrando o momento. Era Marco entrando em contato. Enquanto ela assegurava ao irmão que tudo estava bem, Damião voltou para dentro, dando-lhe privacidade. Quando ela terminou a ligação, algo havia mudado. Damião estava mais reservado, mantendo uma distância cuidadosa enquanto eles terminavam o jantar. Helena se perguntou se havia imaginado o momento na varanda, se havia interpretado mal suas intenções. "Eu deveria dormir um pouco", disse Damião depois que eles comeram. "Reunião cedo amanhã." "Claro", disse.